Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Estamos aqui nessa noite, tirei esse tempo para compartilhar com vocês a devocional que Deus me deu já há uns 20 dias atrás. Eu estava na escala do dia 28 e hoje é o dia 28, mas nós não podemos estar juntos. Então eu quero deixar a palavra com vocês, todos aqueles que puderem estar meditando nela, façam isso, porque ela é realmente para um tempo próprio como o nosso tempo de hoje, tá? O tema da nossa ministração é Agora é a hora, o tempo é hoje, tá? E o texto é Romanos 13, verso 11. Romanos 13, 11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, em Tua presença nós estamos nesta hora para compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor faça, ó Deus, no coração de todos aqueles que a ouvirem aquilo que te apraz, porque é isso que o Senhor diz, que a sua palavra não volta vazia, Pai. Queremos ser cheios dela, a presença do Senhor em nós, Pai. Ajuda-nos a compreendermos nesta hora esta palavra que o Senhor tem para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, essa palavra, começamos ela com uma pergunta. A salvação é uma coisa única, algo que acontece num tempo da nossa vida e ponto, fica naquilo? Ou ela é um processo contínuo que leva ao crescimento e à maturidade no conhecimento do Salvador? Se eu for olhar para mim hoje, com o tempo que eu conheci a palavra, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, já faz muitos anos. Então, como eu estaria se tivesse sido uma coisa única, um fato acontecido na minha vida, né? Como eu estaria hoje como pessoa, como Amara, diante de Deus? Então, essa pergunta fica para mim e para você. É uma coisa única que acontece na nossa vida há um certo tempo? Ou ela é um processo contínuo que nos leva ao aperfeiçoamento e ao crescimento e conhecimento do Salvador, né? Nós, como seres humanos, nós buscamos sempre informações a respeito do que é novo, do que está acontecendo, né? Informações sobre desenvolvimento, seja na área do trabalho, onde a gente está, ou seja na saúde. Hoje, mais do que nunca, se fala em saúde, né? Pelo que está acontecendo. Mas nós sempre temos informações, né? Os empregos, o que está acontecendo no mercado de trabalho, né? O que está acontecendo nas leis. A gente sempre quer informação, algo que nos interessa, que chama a nossa atenção. Então, por isso eu disse, se eu falasse dessa palavra há 20 dias atrás, o que eu falaria agora seria muito diferente, né? O que eu poderia dizer agora? A questão é, o que é que te interessa hoje? O que é que está te interessando hoje, a mim e a você? Qual é a notícia mais importante? Qual é o assunto mais interessante para mim e para você? Veja que hoje nosso interesse é ver a respeito de quando tudo isso vai passar, como que vai ser o nosso dia de amanhã, né? Como nós vamos estar financeiramente, como nós vamos estar emocionalmente, como vai estar a nossa família. Hoje nosso interesse é esse. Mas na Bíblia menciona uma questão sensível ao tempo nesse texto. A Bíblia fala que a nossa salvação está agora, nesse momento, mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Quando você aceitou a fé em Jesus Cristo? Você sabe quando foi, quantos anos faz? E agora, a Bíblia está dizendo que agora, hoje, ela está mais perto de nós do que quando você e eu aceitamos a fé. Mas qual tem sido o nosso interesse nesses dias, irmãos? Nós teríamos que eliminar essa crise que a gente está vivendo para poder pensar qual era o meu interesse e o seu até 15 dias atrás. O que estava interessando a nossa vida, qual era o fato mais importante do qual a gente buscava, né? Abrir o nosso computador, o jornal, a televisão, o que chamava mais a minha atenção e a sua? Muito provavelmente não era sobre salvação, muito provavelmente. E é aqui que o Senhor falou comigo, né? Que a maioria das pessoas é da opinião de que alguém é salvo num certo ponto de tempo e que a salvação é então mais ou menos algo acabado, ou pelo menos não mencionado novamente. Foi salvo, ponto, acabou. Mas aqui a Bíblia está dizendo, ela é clara, né? Que ela está mais perto. E o que tem que estar acontecendo pelo fato de estar mais perto de nós do que quando a gente aceitou a fé? Para muitas pessoas é um conceito congelado no passado distante, que nem no meu caso faz muitos anos, 35 anos mais ou menos. Imagina quantos anos já faz. Não fomos salvos quando acreditamos? Sim, fomos salvos quando acreditamos. Só que aqui está escrito que ela está mais perto do que naquela época. Para mim está muito mais perto hoje do que há 35 anos atrás. E o que eu fiz nesse tempo? O que aconteceu na minha vida nesse tempo?
Em outras palavras, também deve ocorrer no tempo presente, pelo menos a oportunidade deve estar lá para se tornar mais salvo ainda. Ficar mais de acordo com o que Deus espera de mim e de você. A salvação é um processo contínuo. Aí nós entramos naquela escala que nós temos, que depois que você se arrepende, né, que você é justificado, você é trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo, nós estamos naquele processo da santificação. É o último degrau da escada, certo? E ela nos leva a um crescimento, a salvação nesse processo contínuo, ao amadurecimento no conhecimento do Salvador. Quanto eu conheço mais de Jesus hoje do que quando eu conheci Ele há 35 anos atrás. Quanto eu busquei ser mais parecida com Ele nesse tempo, né? E essa oportunidade, então, ela deve estar para nós hoje, agora, ela continua agora, tá? Nós não podemos, irmãos, nos esquecer do texto que está em 2 Coríntios 6:2, que diz assim, que algo desse tipo, ó, agora, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, hoje é o dia da salvação. Testemunhos são frequentemente descritos. Eu, por exemplo, quando ouço um testemunho de alguém que se converteu há muito tempo atrás, como viveu, o que aconteceu, tudo isso é muito válido. São coisas que as pessoas viveram e que nos traz fé, nos traz ânimo, né? Aqui nós vemos que nesse tempo da salvação, quando aconteceu, havia necessidade de uma convicção de pecado, um reconhecimento, né, um arrependimento, receber Jesus como Senhor e Salvador, crer que o sangue dele purificava de todo o pecado. Mas isso não foi só naquele dia. Tem que continuar todos os dias nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos ele e sermos purificados e estarmos sempre, cada dia, mais santo, mais na presença do nosso Deus. Por isso a salvação, ela está mais perto do que quando cremos, do que quando aceitamos, né? Esses são testemunhos, eles são maravilhosos, né? Nós vemos os testemunhos dos mais velhos e as pessoas mais novas na fé ficam impressionadas com tudo que viveram. Pode-se dizer que esse foi o dia da salvação ou quando cremos pela primeira vez. Mas e agora? E hoje? Aconteceu alguma coisa em sua vida desde aquele dia? Na minha aconteceu muita coisa. A salvação está mais perto agora do que quando você creu? Você está diferente? O que mudou em sua vida? Como você está hoje? Se você conseguir lembrar de como você era. Existe algum processo, nesse processo, um progresso nessa salvação que te alcançou um dia? Você progrediu? Você cresceu? Talvez haja apenas anseio pelo futuro com o Salvador. Talvez pensemos só no dia em que estaremos no céu, no dia que Jesus voltar, né? Mas e agora? O que devemos fazer? Como nós devemos viver enquanto nós aguardamos a vinda do Salvador? Quando nós somos convencidos do pecado em nossas vidas, nós não devemos nos arrepender novamente e aproveitar a oportunidade para nos tornarmos cada vez mais salvos do nosso pecado interior? Sim, porque nós pecamos todos os dias. E se nós não tivermos o cuidado de nós estarmos na presença de Deus, lendo a palavra para que ela nos mostre onde está a falha, nós podemos tomar gosto por algo que desagrada a Deus. Ah, mas eu já sou salvo, eu já me arrependi de todo o pecado, o Senhor já perdoou todos os meus pecados e lançou no mar do esquecimento, lançou todos aqueles no momento em que você creu. Mas a partir dali você começou uma nova vida e uma vida que não anda na prática do pecado. Então todos os dias é dia de buscar renovar a sua salvação, que é crer em Jesus, renovar o seu pacto, confessar a Ele de todo o coração, pedir perdão, pedir para que Ele te limpe, que Ele te purifique, né? Hebreus 7:25 fala de ser salvo ao máximo, ou seja, hoje e sempre, né? E por isso Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dEle, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor deles. Ou seja, hoje, se alguém recebe Jesus hoje, tem que ser sempre, até a volta do Senhor Jesus, até o dia que Ele nos chamar, né? E aqui fala de um desenvolvimento contínuo, tanto quanto uma criança se desenvolve desde a infância até a idade adulta. A salvação começamos como bebê, como Paulo fala, que quando somos recém-convertidos, nós somos como um bebê na fé, nós alimentamos do leitinho, né? Aquela palavra mansa, gostosa, tranquila, de repente você vai crescendo e o Senhor quer que você, né, se alimente com algo mais sólido, né? E é assim que acontece. Em Efésios 4:13 nós lemos que temos uma estatura a chegar, um tamanho, uma medida. E todos nós sabemos, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a nossa medida, estar da estatura de Cristo.
Por isso a nossa salvação é um processo contínuo. Que nenhum de nós seja levado por conversas tolas, assuntos banais, para estar dormindo e não perceber o tempo que se está vivendo e se tornar tão envolvido com os cuidados deste mundo a ponto, deste verso se cumprir, que é aqui onde diz Hebreus 2:3, que isso não aconteça na nossa vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós não podemos ser negligentes com a salvação que o Senhor já nos deu. Ela é de graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscar em Deus aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não faz. O Senhor já fez. Ele já morreu na cruz para nos salvar. Então, basta que nós o recebamos como Senhor Salvador e caminhemos com Ele da forma que Ele espera, da forma que Ele deseja, que Ele determina na palavra, certo? Então, a conclusão aqui, irmãos, nessa devocional é: vamos despertar do sono. Eu acredito que agora, nesses dias, umas pessoas despertaram totalmente do sono. Se havia alguém dormindo, já está bem acordado. Mas isso tem que continuar depois que passar toda a crise mundial, passar toda a crise brasileira, a crise da nossa cidade. Não importa, vai ter que continuar desperto, acordado, O texto, a palavra do Senhor Hebreus diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que aparta nós de Deus? Um coração mau e infiel. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Isso aqui é uma exortação para a minha vida e para a sua. Não durma o sono desapercebido dos dias que estamos vivendo. Hoje é o dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que é que endurece o nosso coração? O pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas nós não podemos negligenciar, deixar com que as coisas aconteçam e aconteçam e aconteçam. E nós então, esse coração vai ser endurecido. E aí vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós, quando deixamos de confessar o nosso pecado, nós nos tornamos incrédulos, porque nós não cremos mais que o pecado nos afasta de Deus. Ele se torna uma rotina, e aí se torna aquele sono, onde você dorme e não se percebe de tudo que está acontecendo. E a sua salvação não cresce no conhecimento e no aperfeiçoamento, até que você e eu sejamos parecidos com Cristo. Irmãos, temos um Deus que se compadece das nossas vidas. Não desperdicemos esta oportunidade que nos é dada. Hoje é o tempo, agora é a hora, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que essa palavra possa realmente fazer diferença no seu coração. Amém?